Márcio Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, compartilhe, comente, dê o seu like. Nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Olha, desde que você ingressa na faculdade, que o aluno vai aprendendo sobre leis, sobre doutrina jurídica, sobre jurisprudência, sobre costumes jurídicos. E nós aprendemos desde sempre que nos julgamentos do Poder Judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal, se houver empate, sempre o desempate deveria favorecer o acusado, seja o acusado preso, seja o acusado solto. E se tivesse preso, deveria ser colocado imediatamente em liberdade. Isso em observância aos princípios in dubio pro réu, ou seja, na dúvida, o juiz deve sempre julgar a favor do réu para absolvê-lo e para soltá-lo imediatamente das grades, e também para observar o princípio da não culpabilidade. A pessoa ela só é culpada após o trânsito em julgado das decisões judiciais. Enquanto não houver o trânsito em julgado, ela é considerada inocente. Então esse princípio também deveria balizar ou deve balizar os julgamentos em âmbito do Poder Judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Só que aí o que decidiu o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal há alguns dias? Decidiu que, na verdade, esse costume jurídico, isso que está inscrito inclusive no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não deve valer mais a partir de agora. O que aconteceu? Houve um empate no julgamento de um processo criminal, 5 ministros decidiram a favor do acusado e 5 ministros decidiram contra o acusado. Como está faltando um ministro do Supremo Tribunal Federal para compor os 11, então houve um empate, 5 de um lado, 5 do outro. Se fôssemos seguir a tradição, o presidente deveria julgar, em volta de Minerva e desempatar o julgamento. E deveria votar então a favor do acusado. Só que o Fux decidiu então contra o acusado. Ele deu o voto de desempate e nesse voto ele decidiu que o acusado deveria ser prejudicado. Ele, então, como é um juiz punitivista, aquele que sempre decide contra os acusados, ele não observa as garantias fundamentais dos acusados, ele não é um juiz garantidor, não é um juiz garantista, ele é um juiz punitivista, então ele decide sempre contra o acusado, o que é uma pena, uma lástima, porque traz uma decisão que vai criar uma jurisprudência, É um precedente perigoso, porque daqui a pouco nós teremos outras decisões, e decisões reiteradas em um mesmo sentido cria jurisprudência. Então isso é ruim para a defesa, isso é ruim para os acusados, isso é ruim para os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Um forte abraço, nos veremos no próximo vídeo, dê o seu like.